É com base no relacionamento que eu tenho com Deus Espírito Santo, que eu sou ou natural, ou espiritual, ou carnal. E por que é tão importante falarmos e buscarmos o Espírito? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Talvez você conheça de cor esse texto. São palavras de Jesus nos seus últimos momentos ali com os apóstolos, quando ele estava para ser assunto aos céus e retornando ao Pai. Eles ali preocupados com épocas, e Cristo fala para eles: não compete a vocês saberem datas e épocas reservadas ao Pai. E a última mensagem de Deus para eles, de Cristo para eles, qual é? Mas vocês, leia o texto, mas recebereis o quê? Não estou ouvindo, recebereis o quê? Poder! Recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Às vezes a gente, como pastor, ouve dos nossos irmãos, né? Nossa, a igreja está tão fria, tão fraca. O louvor tão chute. A igreja tão desunida. Ninguém se envolve no trabalho missionário. Parece que está faltando o quê? Nós, na igreja. Poder. Cristo disse que nós receberemos poder quando nós recebêssemos o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você percebeu a importância dele na nossa vida? Talvez nós estejamos ainda lutando para vencer velhas tendências. Talvez nós ainda estejamos tão desunidos, preocupados só com os nossos departamentos, com tantas vaidades, porque esteja faltando em nós o Espírito Santo. Olhe para a igreja em Atos, a primeira igreja, a igreja primitiva. Já no capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo, e movido pelo poder do Espírito, Pedro se levanta, e num sermão, capítulo 2 diz que quando se batizaram, quase 3.000. O sonho da igreja aqui no Mato Grosso do Sul era batizar em 2024 2.000 pessoas. Não conseguiu, não chegou. Num sermão foram quase 3.000. E mais para frente você vem pregando de novo. E depois quase 5.000. Em 2 sermões, 8.000 membros novos. E não é aquele tipo de batismo lava-jato, né? Que batiza aqui e sai lá no fundo. A igreja crescia. Qual é o segredo? Cheio do Espírito Santo. Depois você vê Filipe no capítulo 8. Quem é que diz para Filipe: olha, se aproxima desse etíope aí, o oficial da rainha, e estuda a palavra com ele, e o resultado daquilo, ele se entrega. Quem que diz que vai fazer isso? O Espírito Santo. Quando Paulo e a sua equipe missionária decidem viajar para a Ásia para pregar o Evangelho, não é para a Ásia. Então vamos para a Bitínia. Não é da Bitínia. Vocês têm que ir para a Macedônia. Quem direcionou o trabalho missionário? O Espírito Santo. Leia lá em Atos 16. Você percebe? A igreja primitiva, suas atividades, suas ações eram conduzidas pelo Espírito Santo. Retira o Espírito Santo dessa igreja. Me atrevo a dizer que a igreja não faria mais nada, estaria de mãos atadas. Alguns teólogos dizem que o livro Atos dos Apóstolos deveria ser rebatizado. O nome correto deveria ser Atos do Espírito Santo, porque a igreja é conduzida em cada uma das suas ações pelo Espírito Santo. Podemos dizer o mesmo da Igreja Central de Fátima do Sul, que todas as suas ações, todas as atividades dos departamentos, todas as nossas reuniões de comissão são conduzidas pelo Espírito Santo, ou por nossas paixões, nossos desejos. É fácil a gente falar dos outros, né? Olha para você agora. É o momento de virada do ano, a gente, né? Faz uma autoanálise, então olha para você. Sua vida tem sido conduzida pelo Espírito de Deus?
Ou talvez, misericórdia que seja isso, né? Por outro espírito. Nesse culto, para a gente finalizar e começar um novo ano, agora sim é o último meu aqui. Eu vim não te trazer uma mensagem de caos, mas uma boa notícia. Para você que talvez está olhando para si, se enxergando como alguém carnal ainda, que tem só gotas, só momentos de busca pelo Espírito, ou pior, tem um relacionamento com o Espírito Santo só fingido, de aparência. Ou talvez mesmo estando aqui na igreja, não tem se preocupado com a sua salvação, com a vida eterna, e se preparado para encontrar Cristo, tem vivido como homem ou mulher natural. Eu vim te dar uma boa notícia. Paulo aqui nesse trecho mostra que é possível uma mudança. É possível deixarmos de ser naturais, deixarmos de ser mulheres e homens carnais, com relacionamentos parciais e fingidos com o Espírito Santo, para termos uma amizade profunda e íntima com essa pessoa da divindade. Como, pastor? Volta lá no capítulo 3. Leia com cuidado aqui, com atenção. Paulo diz no versos 1 e 2: eu, porém, irmãos, percebeu que eu estava falando para a gente que já tinha se convertido, já tinha decidido seguir o Mestre? É para nós essa mensagem. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, porque vocês ainda não estão vivendo como espirituais. Vocês estão vivendo como carnais. Não estão buscando de todo o coração, clamando pelo Espírito. Estão vivendo como carnais. Eu vos dei a beber o quê? Leite, o alimento superficial, o mais básico, para nutrir-los. Não vos dei alimento sólido. Estava até ontem lá nos nossos familiares no Ceará, eu fiz uma mensagem para eles lá, como a gente diz. Ele quer dar um alimento que dava sustância. A gente diz lá. Não pode dar, porque ainda eram crianças. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Ainda não podia. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse ainda significa o quê? Que já estava decretada a sentença deles? Ou ainda significa que vocês ainda são carnais, mas se vocês buscarem o Espírito, se vocês buscarem desenvolver uma amizade com o Espírito Santo, vocês poderão sair dessa condição de carnal, de relacionamento superficial, básico, raso, para um relacionamento profundo e se tornarem mulheres e homens espirituais. É isso que eu vou dizer para você nessa primeira mensagem de entrada do ano. Sai daqui decidido a se tornar uma mulher espiritual, um homem espiritual, de relacionamento contínuo e crescente com Deus Espírito Santo, para que a sua casa seja vista como um lugar onde o poder do Deus Espírito Santo é visível, onde as pessoas olhem para esta igreja e reconheçam uma igreja cheia do poder do Espírito de Deus. Vamos ser pragmáticos, porque às vezes a gente fica filosofando muito. Como é que é possível isso? Não tem segredo. O reavivamento só surge, só nasce com Bíblia aberta, joelhos dobrados e só o sapato da sandália gastos no cumprimento da missão. Esse é o tripé que sustenta a mulher e o homem espiritual. Decida passar um tempo diário, de preferência na primeira hora do seu dia, de leitura e estudo, principalmente da Bíblia. Que lê, todo mundo lê. E alguns até ensinam aquela leitura dinâmica, né? Como a palavra.
devore, estude, medite, leia. O Senhor meu pastor lá me voltará, tá? Como é que isso funciona na minha vida hoje? É assim. Como é que eu posso colocar isso em prática? Tem um horário fixo, diário, para você ler a palavra de Deus, você ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Mas não existe avivamento e reforma sem joelhos dobrados, sem oração. Tenha um momento na sua agenda, todos os dias, para orar. Não estou falando daquelas orações automáticas, tá? Pela comida, pelo acordar e pelo deitar. Ore: Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Batize-me com o Espírito Santo. Clame a Deus pelo Espírito Santo. Confesse a Deus os seus pecados. Por que a gente só acorda de madrugada para orar quando o filho, quando o pai e a mãe estão, no caso, tem uma doença terminal? Quando o casamento está bom no fio? Quando o meu negócio está tudo falido e eu estou lá no fundo do poço? Aí eu acordo de madrugada para orar. Por que eu não acordo de madrugada para orar para dizer: Senhor, corta a minha língua, porque senão eu vou para o inferno, porque a minha língua só vai falar mal do povo e fofoca e mexer. Senhor, arranca de mim o desejo de ver pornografia. Senhor, arranca de mim a desonestidade, de ficar com os negócios todos tortos, pegar e não pagar. A gente precisa clamar a Deus por uma transformação de vida. Isso tem que ser todos os dias, porque nós temos um inimigo que é um leão rugindo, querendo devorar a minha e você. Ora para a nossa família. Batismo do Espírito Santo, confissão de pecados, pedir a Deus um novo coração, uma nova vida. Sabe que nesse dia tem que ter um horário, pelo menos no dia você fazer isso. Sabe que decidiu em fazer alguma coisa em 2025 para ver alguém se tornando discípulo de Jesus. É assim que a gente se torna mulher e homem espiritual. O Senhor está te convidando a desenvolver essa amizade com Deus Deus. Que essa seja a sua primeira decisão, a sua primeira meta para 2025.